Salve simpatia! Tudo bem? Estou passando aqui, estive aqui ontem, senão você vai cansar de me ver por aqui, não é? Mas eu estou passando aqui porque temos novidades no mundo jurídico e até agora eu não vi ninguém falar sobre essa novidade que vai alcançar a todos, direto ou indiretamente, de uma forma ou de outra. O que é? Nós estamos falando agora, e o Supremo Tribunal Federal passou a resolver esta questão, e eu quero deixar bem claro esse tema, porque não é o Supremo está decidindo agora quanto à questão do tráfico, do uso de substância entorpecente, ou seja, a posse de substância entorpecente para uso próprio, se é ou não crime. Existe quem é afeto à lei de drogas quando estuda e quando analisa a Lei 11.343 de 2006, a que cura do tráfico ilícito de entorpecentes, principalmente lá no artigo 28, né, e seus parágrafos, vem lá a possibilidade que vai de um mero juízo de censurabilidade pelo juízo, pelo tribunal, pelos juizados especiais ou pela própria autoridade policial, pelo próprio juízo das pessoas que estão analisando aquela conduta, vai desde um juízo de mera censurabilidade até o momento em que há a possibilidade daquela pessoa participar de programas que voltam a palestras voltadas para a pessoa não mais usar drogas, é de conscientização dos malefícios do uso da droga, querendo que a pessoa não use drogas mais. Isso ficou uma discussão muito grande e, acima de tudo, pelo disposto no parágrafo único, um dos parágrafos desse artigo 28, critério da discricionariedade das autoridades relacionadas à autoridade policial e à autoridade judiciária, ao analisar se a conduta daquela pessoa, a quantidade de drogas que foram apreendidos com aquela pessoa, caracterizava ou não o uso daquelas substâncias para uso próprio. Essa é uma discussão que houve e traz até o momento esta polêmica ainda no Poder Judiciário. Até quando o cidadão ele é usuário, ele é um usuário ou ele é um pequeno traficante? Essa questão o Poder Judiciário não solucionou. E aí vai da cabeça de cada juiz analisar a quantia de drogas e as substâncias que foram apreendidas com o eventual usuário. Pois bem, como é que iniciou-se essa discussão? Essa discussão veio desde o ano de 2012, quando um detento preso numa das cadeias penitenciárias de São Paulo, ele foi pego com 3 gramas de maconha no bolso, utilizada-se para... Ele já estava dentro do presídio, estava dentro do sistema prisional, ele não estava fora do sistema prisional tentando ingressar com essa quantidade de drogas. Não, ele já estava dentro do sistema prisional e aquelas pessoas que estavam em volta, os agentes prisionais, pegaram essa quantidade de drogas com ele, 3 gramas. E daí iniciou-se um processo e ele foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes com essas 3 gramas. E resignado com essa situação, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo fez com que esse procedimento chegasse até o Supremo Tribunal Federal. Em 2015, o ministro Gilmar Mendes já tinha proferido um voto
que para ele pequenas substâncias, quando encontrado em poder de alguém, não caracterizariam o tráfico, desde que comprovado que aquelas substâncias eram para uso próprio. Isso é muito fácil, né? Basta observar se o sujeito tem dinheiro trocado no bolso, se ele já tem passagens pela polícia, se aquela droga estava embalada para venda ou se estava embalada para o consumo, se havia alguma balança em volta dele, se ele faz parte de uma biqueira, ou seja, de uma boca de fumo. Tudo isso são situações ou indícios que levam a ter uma presunção relativa de que aquela pessoa, embora ela esteja de posse de pequena quantidade de drogas, ela é um traficante, um pequeno traficante. Pois bem, com isso encetou-se essa discussão do Supremo Tribunal até agora. Então eu quero deixar claro uma coisa desde já, e isso é muito importante que você saiba, para você não disseminar notícias que não correspondem com a realidade. É o Supremo que está legalizando o porte de substâncias entorpecentes? Não é o Supremo. Pelo contrário, o Supremo está botando regras num artigo e que foi estabelecido pelo Poder Legislativo lá no ano de 2006. De 76 para cá, é o terceiro mandamento jurídico que temos tratando de uso de substância entorpecente. A 6368, que era um decreto-lei do governo militar, depois passou uma lei no meio, baseada no sistema jurídico francês, ela foi declarada inconstitucional quase na sua totalidade, e por fim veio a 11343, junto com o pacote da violência doméstica e algumas outras coisas a mais, né, para o ordenamento jurídico brasileiro. E o que o Supremo está fazendo agora? O Supremo está decidindo se vamos permitir, se o Supremo vai permitir, e até quando vai ser possível alguém trazer consigo, sem que isso se transforme numa prisão em flagrante, para aquele que está portando substâncias entorpecentes consigo. Ou ainda, aquele cidadão que resolve cultivar para uso próprio, planta a cannabis sativa lineu, mais conhecido como marihuana nos países da América do Norte, né? Nós aqui é a popular maconha e outros nomes que se dão aí para essa erva muito cultuada entre uns, odiada pelos outros, dizendo que é porta de ingresso para outras drogas e por aí vai. O que o Supremo está decidindo é um assunto importantíssimo que resolve questões de saúde pública do país. O Supremo está decidindo, ao contrário do que o ministro Gilmar Mendes propôs, os ministros supremos estão modulando esta questão. Os ministros supremos estão entendendo que não se pode liberar toda a quantia ou qualquer substância para qualquer pessoa, ante aos benefícios que algumas substâncias fazem, porque além da droga provocar determinados problemas de dependência física e psíquica, né, a droga brasileira é a droga de pior qualidade que possa existir ante a quantidade de misturas, ou seja, daquilo que se chama na gíria de batizado, que essa droga sofre, né? Há diversos casos, a literatura médica traz isso e o mundo jurídico também, de pessoas que no Brasil usavam uma determinada quantidade, por exemplo, de cocaína, e vão ao exterior e utilizam a mesma quantidade de cocaína que utilizavam no Brasil e acabam tendo uma overdose. Por que isso? Porque a droga vendida no exterior
ela é muito de melhor qualidade do que se tem aqui no Brasil. A cocaína no Brasil é enriquecida ou empobrecida com pó de talco, com pó de gesso. Isso, o sujeito vai lá naquela marmoaria onde é que faz os mármores, né, que são polidos, eles pegam ali aquele pó que é polido e pegam, utilizam aquele pó com bicarbonato de sódio, com pó de osso, né? Pó de osso de vaca mesmo, fazem um pó daquilo para misturar na cocaína e realizar a venda, tendo um lucro maior nessa venda. E observou-se que no Brasil a população carcerária tem aumentado notadamente depois da edição dessa lei. E por quê? Porque o tráfico aumentou, a lei é mais condescendente? Não. Entendeu-se que há realmente um desvio aí, em que o juiz pune de qualquer jeito, o promotor oferece denúncia da qualquer maneira, e o delegado de polícia, os agentes de polícia prendem indiscriminadamente. E quando chega o Poder Judiciário não há essa distinção entre o usuário e o pequeno traficante. Com isso, então, temos aumentado a população carcerária do Brasil como um todo, que hoje passa de 700 mil pessoas encarceradas no Brasil. Ou seja, nós temos hoje quase, eu acredito que com essa deficiência que teve o último censo, mas do Bolsonaro não se podia esperar nada diferente, né? A população carcerária seja muito maior do que esta que o Brasil apresenta através de dados estatísticos, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a droga não vai ser liberada, como tem muita gente dizendo. Agora o PT liberou tudo, agora todo mundo vai comprar droga na esquina, vai virar um troço da gado, o Lula vai sair dirigindo um caminhão cheio de droga, destruindo a população. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O Supremo caminha para entender, e nos próximos 15 dias nós teremos a decisão disso. Há 4 ministros que já votaram favorável à descriminalização do porte de maconha, de cannabis sativa lineu, através de estudos que foram realizados e mostrando a baixa nocividade que tem a cannabis sativa lineu, certo? Permitindo agora uma quantia não superior a 60 gramas ou 6 pés plantados em casa. Atenção, não é que eu posso carregar no bolso até 60 gramas e ter 6 pés de maconha em casa. Não é bem assim. Não é bem assim. Doutor, eu tenho na minha casa, tem 10 pessoas, tem 60 pés de maconha plantado. Não vamos também, né, achar que o troço ficou bagunçado. Doutor, lá em casa tem 10 pessoas, então 600 gramas. Meio quilo e 100 de maconha para dar para todo mundo lá. Não é assim. Tá? Haverá elementos de comprovação, elementos de averiguação, aquilo que eu disse agora há pouco. Hoje, quando chegar agora para diante, nessa situação, o que vai se fazer? Pegou-se alguém com mais de 60 gramas de maconha. Vamos analisar, né? Para que serve esses 60 gramas? Como é que esses 60 gramas está acondicionado? Qual é a finalidade daqueles 60 gramas? Para quem será vendido? Ou para quem ou como será utilizado aquela droga? Perfeito? Porque se raspar, né, verá aquilo que se entende como atos explícitos de tráfico de drogas, ou presumindo um comércio de drogas, é claro que esse cidadão será preso, e preso como um pequeno traficante. Então eu quero dizer a todos, e eu preciso falar isso, vir correndo falar, eu queria
ter vindo mais cedo, mas tive um problema com uma das meus certificados digitais aqui. Eu não estava conseguindo ajuizar as minhas petições e fiquei com meu amigo Luiz Veronese, o gênio da informática, me ajudando a solucionar esse problema. Por isso é que eu não estive aqui mais cedo. Luiz Veronese, obrigado por sempre me ajudar e obrigado por esse carinho que você tem comigo, sempre está me ajudando indistintamente do horário. Obrigado, Luiz Veronese. Sei que você não está vendo não, mas alguém vai chegar para você e vai te dar esse recado aí. Obrigadão, viu, Luiz? Você é um anjo para mim na parte da informática. Pois bem, o que eu quero que você saiba? A droga não está liberada. O Supremo Tribunal Federal não está liberando o uso de substância entorpecente. Não. Nós estamos procurando um modelo semelhante ao que é utilizado em alguns países da Europa. O modelo que estão entendendo que mais adequa ao Brasil é o modelo oriundo de Portugal. Esse é o modelo que estão entendendo que vai se enquadrar à sociedade brasileira, em que o sujeito pode ter em casa plantado até 6 pés. Por que 6 pés? Porque se entende que 6 pés é a quantidade tida como aceitável. Tudo isso tem estudos feitos. Tudo isso é feito através de estudos. Você pode procurar lá no site do Ministério da Justiça, que você vai encontrar um monte de links abertos para a Secretaria Nacional de Combate ao Uso de Substância Entorpecente, para onde vai as drogas apreendidas, o que é feito com elas, o que é feito com o dinheiro, o que é feito com o tráfico. Aconselho você que tem curiosidade de saber, e você que é um formador de opinião, não sai seguindo as fake news por aí. Viu o que aconteceu com a Carla Zambelli? Tá vendo? Ela não tem ideia do que ela arrumou para a cabeça dela. Invadiu o site do CNJ e incluir lá um mandado de prisão falso. Ela não tem ideia do que ela arrumou para a cabeça dela. Tá? Depois você dá uma olhada no que a Carla Zambelli quis e realizou, e o que o nosso inominável fez também com o Walter Galotti, esse moço, esse hacker, que estava indo muito bem na história do Brasil, porque ele apresentou os dados apresentou a Vaza Jato, né? Ele que destruiu a Lava Jato com a apresentação de provas colhidas dos celulares do Moro e do Deltan Dallagnol. Isso. Carla Zambelli agora é o famoso espanta-rodinha. Sabe o espanta-rodinha? Aquele que você está na roda batendo papo gostoso, aí chega alguém, aí você sai de fininho porque a roda acabou. Então, a Carla Zambelli hoje é assim dentro do Congresso Nacional. Onde ela chega na Câmara, a rodinha se desfaz. Ou o famoso gangorra, né? Aquele onde senta, o outro que está de volta levanta e vai embora. Mas vamos deixar esse povo para lá e vamos voltar no que interessa aqui. Fake news, não. O Supremo Tribunal Federal está normatizando, está regulando essa norma que era aberta. E realmente é muito aberta e que permite juízes cada um aplicar a sua lei de drogas. Ponto. Isso vai acabar? Certamente sim. Vai continuar na prisão de traficante de drogas? Vai. Traficar drogas no Brasil continua sendo crime? Sim. O Supremo Tribunal Federal liberou drogas? Não. O Lula está por trás disso? Não. O Dino está por trás disso? Não. A chegada do Zanin vai influenciar nessa questão? Talvez. Porque quando vier a votação, não é? Talvez o voto dele seja colhido. Mas pelo que eu estou vendo, pelo andar da carruagem, tirando aquele retrógrado do Luiz Fux, né?
É o único roqueiro o único tocador de rock que eu conheço, tocador de guitarra, atrasado. O cara que não assume a si próprio, que não assume nem o destelhamento, né? Reparem que ele tem uma perucona simpática, o cabelo dele está sempre alinhado, né? Está com quase 70 anos, não caiu um fio de cabelo dele, você vê o interlace que ele tem lá na cabeça. Enfim, acreditam que esses caras não vão votar favorável a essa descriminalização. O André com certeza não vai, por ser um pastor e enfim, ele tem toda uma visão de que esses dados vão influenciar na religião, na crença das pessoas, afastar as pessoas de Deus, etc, etc, etc. Cada um pensa à sua maneira. O certo é que já existem 4 votos, preciso apenas de mais 2. Não é? Isso está tranquilo, contando com Carmen Lúcia e com Rosa Weber, que votarão favorável à descriminalização do uso da maconha para uso próprio. Prestem atenção nisso. A descriminalização da maconha para uso próprio. Cuidado, cuidado. O cidadão foi prego com 1 quilo de maconha, não adianta ele falar: ué, meu filho, o que você está fazendo com esse quilo de maconha? Aí vira para o delegado e fala: não, doutor, é que eu peguei uma liquidaçãozinha ali e vou fumar esse restinho de ano. Ou lá em casa é uma família de fumante, nós fumamos muito, não por isso eu comprei logo 1 quilo de maconha. Não, isso caracteriza o tráfico, isso vai ser punido, não é? Isso haverá uma sanção para esse tipo de conduta. Nós estamos falando do pequeno, aliás, do usuário, né? Aquele que, boa noite, Flaviane, é aquele que está usando a droga para consumo próprio. Certinho? Droga, uso próprio. A quantia que está estabelecendo é entre 20 e 60 gramas. Vão se quantificar isso. Os 6 pés de maconha já estão entendidos como certo. Não pode cultivar em casa até 6 pés de maconha. O que vem nessa esteira? Muitos estudos do canabidiol, né? Só lembrar que o princípio ativo da maconha é o 9-THC, o 9-tetraído canabinol, e os derivados do canabinol são utilizados hoje para fins medicinais, e muitos têm entendido que pessoas podem, dependendo da sua moléstia que a acomete, o uso da maconha medicinal auxilia. E lembrando, queridos e queridas, até nisso as mulheres levam vantagem. A maconha tem que ser o pé fêmea. O pé macho não tem índices suficientes do 9-THC, né, para ser utilizada como medicamento para fins medicinais ou fins, eu adoro essa expressão, fins recreativos. Chegou aqui minha querida mestre Edna Nelora, vai lembrar do cigarro do pano, que era um cigarro para os negros que vieram da África, começaram a cultivar a maconha no Brasil. O cigarro do pano, o fumo do pano, lembrando a discricionariedade que sempre no Brasil teve a quantidade de drogas a ser colocada, né? Se for branco, 30 gramas é para recreação. Se for preso, um preto. As pessoas do povo preto, se foram pegas com 30 gramas, é tráfico da pior qualidade. Mais ainda, já se entendeu e tem estudos feitos que os analfabetos do Brasil, quando são pegos com 30 gramas de maconha, isso vai dar cadeia por tráfico. Para o intermediário, para aquele que tem o ensino médio concluído, aquele da nossa época do ensino do 2º grau,
essa quantidade de maconha sobra um pouco. Aí ele pode carregar com ele 43 gramas. E quando passa para o ensino superior, quando alcança já aí a classe mais favorecida, nós temos que essas pessoas podem utilizar 46 até 47, 48 gramas de maconha, que isso caracteriza ainda para o uso próprio. Para quem não é versado no assunto ou não, nunca teve curiosidade em conhecer, utiliza-se em média 0,1 grama, menos de 1 grama, para fazer um beck. Na época o baseado, hoje fala assim, um beck ou um brown, bem substancioso, né? Então você imagina alguém que está com 40 gramas, ela vai fazer 40 cigarros, então isso é algo plenamente aceitável. Eu vim cá correndo para te dizer, o Supremo não liberou o uso de substância entorpecente. O troço não ficou regaçado, não. É isso que eu quero que você entenda, porque amanhã vai estar as fake news pipocando para tudo quanto é lado, e vai sobrar em cima do povo do PT. E o PT, hein, que liberou as drogas? E o Supremo, hein, que está liberando o uso de drogas? Não. O PT não tem nada a ver com isso, o pessoal não tem nada a ver com isso, o pessoal da esquerda não tem nada a ver com isso. Nem o pessoal da direita, desde que não plantem fake news. Isso é lá de 2006, lá atrás, quando o legislador trouxe essa lei de tóxico em vigor desde então. As penas continuam valendo para as demais condutas, né? As demais condutas continuam com as mesmas sanções. Vender drogas continua sendo crime, até que eles inventem uma política mais eficaz que não seja a política repressiva, porque essa política repressiva já demonstrou que ela não cabe em lugar algum, mas que se fosse assim, a quantidade de drogas já teria estabelecido. E lembrando, né, gente, que só lei não resolve. Nós somos um país que temos uma só de fronteira seca, são mais de 16 mil quilômetros de fronteira seca. Os maiores produtores de maconha no mundo hoje são o Marrocos, lá com a maconha e o haxixe, e o nosso querido vizinho Paraguai. O nosso querido Paraguai, que nós temos mais de 1.600 quilômetros de fronteira com ele, é o maior produtor de maconha hoje no mundo. Cocaína, a gente enfrenta dois aqui que temos fronteira, com o Peru e a Colômbia. Lembrando de 12 países da América do Sul, só 2 nós não fazemos fronteiras, que é com o Equador e com o Chile. No mais, nós fazemos fronteira com todos os outros países da América do Sul. Então, se quer uma política repressiva, para o combate das drogas, não pode ser utilizando apenas leis e presídios. Precisa de uma fiscalização mais efetiva, se é que isso é possível, ante todas essas dificuldades naturais que o Brasil tem, né? Você imagina a fronteira com a Bolívia e com o Peru, que grande parte dela é feita pela selva amazônica. Imagina a capilaridade de rios que tem por ali. Então, se abrir as portas de vez, nós vamos virar um fim do mundo. Fim do mundo. Então, o Uruguai é pequenininho, as coisas conseguem ser um pouco mais controladas. Portugal não é um país com as mesmas dimensões territoriais do Brasil e as características próprias que o Brasil tem. Então, é uma forma e um jeito mais de ser controlado.
não é? Agora, o Brasil tem todas essas dificuldades geográficas. Portanto, esta adequação do uso de substância entorpecente com a política brasileira, com a sociedade brasileira, ela passa por essa regulamentação. Tá? E não dá mesmo para dar esse salto. O romano já dizia, natura non facit in saltum, ou seja, a natureza não dá pulos, a natureza não dá saltos. Se você observar, da madrugada para o dia passa por um período intermediário, da noite, do dia para a noite para um período intermediário, do inverno para o verão, um período intermediário, não é? E assim é com o ser humano. O Brasil não está preparado ainda, a sociedade brasileira não está preparada ainda para uma política liberal, odeio essa expressão, política liberal, mas uma política mais aberta para o comércio lícito de substâncias entorpecentes. Infelizmente, não. Mas que urge começarmos uma discussão para verificar se existe uma outra política, não é? De que o Brasil possa utilizar, se eficaz no combate o uso de substâncias entorpecentes. Está na hora de trazer à mesa a liberação por completo, né, do comércio destas substâncias. É uma discussão, é uma sugestão, muitos serão contras, muitos serão favoráveis. A violência tenderá a diminuir para algo que é lícito. Então, é isso. Lembrando, por favor, o Supremo não está liberando o uso de substâncias entorpecentes. O Supremo está liberando está tratando de uma situação que haverá de solucionar um entrave que foi apresentado no artigo 28 e seus parágrafos da Lei 11.343 de 2006. Quem trouxe essa inovação da descriminalização do uso de substâncias entorpecentes para uso próprio foi o legislador de ordinário lá de 2000 e diante. Perfeito? O Supremo está adequando isto à realidade. E esse tema já vem sendo discutido desde 2015. 2015. O que acontecia era que os presidentes, os presidentes que antecederam Rosa Weber, escondiam isso sobre o tapete. Não é? Escondiam isso sobre o tapete. E agora foi trazido à tona essa discussão. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, que já havia liberado o voto dele, não era só pela maconha, era para liberar geral, determinar as quantidades de substâncias. Ao entender o voto substancial e substancioso que deu o ministro Alexandre de Moraes, sempre esse cara, né? Esse cara vai entrar na história do país e, graças a Deus, pela porta da frente. Enquanto muitos estão saindo pela porta dos fundos, Alexandre de Moraes está escancarando as portas da frente da história do Brasil. Ele deu o voto e mostrou que a sociedade brasileira, baseado em estudos científicos, mostrou que a sociedade brasileira ainda não está preparada para a liberação por completo, principalmente do uso da cocaína, porque pela cocaína outras drogas são feitas em decorrência delas, principalmente o maior malefício da sociedade hoje, que é o crack. Né? O crack é a droga mais consumida, a mais barata, a mais desastrosa, a mais avassaladora, a mais cruel de todas elas, é o crack. Estamos falando que existe um K9, mas, por exemplo, até agora não se chegou no Brasil pelo alto preço dessa substância. Nós vamos falando mais
não é? Amanhã, a posse do Cristiano Zanin, novo ministro supremo. Na próxima semana, nós temos as discussões, retomamos as discussões de uma outra evolução no sistema jurídico brasileiro, que é o juiz de garantias. Isso vai mudar muita coisa no Brasil, para diminuir muito dessa população carcerária, muita prisão injusta que tem por aí, tá? E vamos ver o seguinte, gente, por favor, não é cadeia que resolve o problema de segurança pública em lugar nenhum dessa humanidade. Nós precisamos de punição efetiva. E o Brasil está começando a caminhar nesse sentido. Eu fiquei muito triste hoje com uma pesquisa que eu ouvi, que li, que Anápolis apoiaria, 44% dos eleitores de Anápolis apoiariam o candidato indicado pelo Bolsonaro. Tem gente que acha que a ignorância ainda vai resolver o problema da humanidade. Democrata que sou até a última célula do meu corpo, aceito que você tenha a sua opção, desde que você aceite e respeite a minha. O Brasil está mudando, e para melhor. Aceite você ou não, o Brasil está mudando para melhor. Os pobres não podem ser os únicos responsáveis por tudo de mal que acontece nesse país. Chega de punir o pobre, chega de punir o preto, chega de matança, chega para prender um assassino, o homicida de um policial. Em São Paulo já morreram até agora 19 pessoas. A mortandade pela Polícia Militar da Bahia nunca foi tão grande como de cá. Nós não falamos de Goiás, porque os dados de violência das operações praticadas pela Polícia Militar, esses dados hoje não podem ser divulgados por sigilo estabelecido pelo grande imperador do Cerrado, o Ronaldo Caiado. É isso. Se a gente quer um país que progrida, um país sério, os seus cidadãos não podem ser mortos à torto e à direito, como quer o Estado. O Estado é para nos dar garantia. A Constituição Federal, quando trouxe lá o 144, foi para estabelecer segurança minha e sua, para estabelecer os limites da atividade estatal. O Estado não pode matar. Não tem pena de morte. Ah, mas e o Lula, hein? Vamos ver o que ele vai apresentar como mecanismo de segurança para esse país. Certo? Pelo menos, quem praticou crime contra a ordem democrática está sendo responsabilizado por essas práticas. E é isso que me interessa, que eles tenham um julgamento justo, obedecer o devido processo legal e, caso sejam condenados, que venham a pena exemplar e cumpram a pena integralmente. Eu não vou me submeter à vontade de ninguém. Eu penso com a minha cabeça, você pensa com a sua. Jamais eu pensarei com a tua e nem você com a minha. Não é verdade? Fica atento. Essa questão dessa política criminal estabelecida para o uso de substância entorpecente haverá de, direta ou indiretamente, alcançar a todos nós. E eu espero que seja de uma forma positiva, como estou tranquilo aí com a escolha dos juízes de garantias, como estou torcendo também para que aquele que é condenado a uma pena de 15 anos pelo tribunal do júri comece a cumprir de imediato a pena.
é uma das coisas que o Supremo Tribunal Federal também haverá de decidir bem próximo. Isso é a evolução. Pena grave para crime grave. Não é mesmo? Fique com Deus. Siga o ensinamento do Cristo Jesus. Boa noite.